Hoje, se eu for contratar uma operação, eu vou pro pré-fixada ou eu vou para uma pós-fixada acreditando que os juros vai baixar no futuro? Então, Breve, né? é legal você falar isso, porque quando a gente fazia operação, por exemplo, quando dava 2% ao ano, né, a taxa Selic, a gente brincava assim, só se acontecer alguma coisa no mundo para isso aqui agora. Porque a expectativa era que fosse para 1,75 na época. É. A expectativa do mercado, agora vai para 1,75, cara, é país de primeiro mundo, porque inflação controlada, juros baixos, todo mundo vai pegar crédito, todo mundo vai conseguir movimentar, vai conseguir comprar casa, carro, as empresas vão conseguir... Cara, é maravilhoso, né? Aí a gente fala assim, não, só aconteceu alguma loucura no mundo. E aconteceu. Pô, será que a culpa foi tua, cara? Era engraçado, mas isso aí tu acha que não vai aumentar em algum momento? Assim, não, cara, isso aqui, cara, só se acontecer uma loucura, assim. Então, assim, a tendência agora, provavelmente agora na quarta que vai acontecer a manutenção ou não da taxa Selic, a tendência é diminuir. Então, toda segunda-feira sai o boletim Focus, que é uma expectativa que o Banco Central ele envia para o mercado financeiro, todo mundo tem acesso a isso, e aí ele fala qual a expectativa para os próximos 5 anos. Então, ele vai falar como é que vai ser a expectativa do IPCA, do PIB, do dólar e também da taxa Selic. Então, a estimativa é que no ano que vem fica em 12,5%. Então, por exemplo, quem pegou um pré-fixado ou um pós-fixado, a tendência agora das parcelas é diminuírem. A gente está aí, nem no governo Dilma foi tão alto como está sendo agora. Então, a tendência é diminuir a taxa Selic. Óbvio, né? Como eu falei para vocês, pode ser que aconteça alguma coisa política. Tem agora essa negociação do tarifaço que entra agora dia 1º. Então, não tem só uma coisa acontecendo, né? E também a gente tem que pensar que os Estados Unidos, se o juros lá está alto, dificilmente aqui na América do Sul e países emergentes vai diminuir. Porque se lá a maior economia no mundo, que é super seguro, tá alto, então vamos pensar assim, vou botar dinheiro no Brasil que tá pagando a 15 ou lá que tá pagando 4,5. Aí fala assim, mas o Brasil, qual é o risco do país, né? É muito maior. Se lá tá um preço justo, 4,5, e eu acredito que eles nunca vão quebrar, eu vou botar lá e não vou botar aqui. Então, quanto mais lá diminuir, a tendência é que os outros países também diminuem. Então, se o dólar não tiver uma tendência de baixa também, dificilmente a gente vai conseguir essa taxa Selic. Mas, por exemplo, quando é uma operação dessa, que depois ocasiona no RJ, o que acontece, né? Pode ser também feita uma negociação com o próprio banco. Por exemplo, empresas que pegaram um pós-fixado que foi muito baixo, a tendência é que eles podem lá negociar essa operação, fazer uma nova e quitar aquela para tentar diminuir. Óbvio que nunca vão conseguir pegar naquela taxa. Como tu falou, prejudica todo o processo da empresa. Porque, vamos supor, essa empresa lá que eu fiz na época, a 0,36, ela tinha um projeto que ia ser super rentável, né? Tu pensa, 0,36, daqui a 4, 5 anos eu tô pagando toda a operação e ainda vai me sobrar muito dinheiro. Aí passou, sei lá, um ano, cara, foi para 15. Então, a parcela que era, sei lá, 200 mil foi para 400 mil. Cara, já acabou com todo o projeto e a viabilidade dele. Então, ocasionando o RJ. Mas hoje, por exemplo, as operações que são pós-fixada, a tendência é diminuir. Mas aí, quando tu faz isso, deixa muito na mão ou do governo ou da política. Então, assim, Jânio, se eu pegar uma taxa pré-fixada, mesmo sendo um pouquinho maior, será que não é mais garantia? Se for por um projeto, por exemplo, fica muito mais viável para ti, porque tu sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser um projeto daqui a 5 anos, a tua taxa não vai mudar. A tua taxa vai ser pré-fixada e dentro desse projeto. Óbvio, se a tendência no mercado é diminuir, provavelmente a taxa vai diminuir e a tua parcela vai diminuir. Mas vamos supor que a sua parcela for para 10 anos e é pós-fixado. Cara, daqui a 10 anos a gente não sabe o que aconteceu no nosso governo, porque a gente tem ciclos econômicos de 5 em 5 anos acontece alguma coisa diferente. Por exemplo, 2020 estava 2, agora a gente já está a 15. Olha só que loucura. Quem diria que chegaria a 15? Sim, que fez uma operação há 10 anos ou 15 anos, né? Se ferrou. Tem muita coisa para rolar também. Então, talvez, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, se eu for pegar um crédito agora, faz sentido fez sentido a taxa para porque eu quero fazer. Vale a pena eu pegar a pré-fixada, porque se subir, eu estou garantido na pré-fixada. Se baixar, tem margem para eu renegociar essa dívida com o banco ou qualquer outra... Aí tu vai ter que... Por exemplo, quando é um pré-fixado, normalmente é sempre um pouquinho maior do que está acontecendo agora. Então, por exemplo, os pré-fixados aí, tu vai pegar 3%, 4%, dependendo da negociação que tu fazer.
que já é uma taxa alta, dependendo da operação. E se a tendência é cair da taxa Selic, então... É porque assim, quando a gente fala, se eu fizer um pós-fixado, tu tá terceirizando a tua responsabilidade, tu tá botando no governo ou na economia. Na verdade, não é nem o governo, é a economia que não consegue diminuir, né? Que acontece isso. E agora, quando tu faz um pré-fixado e tu já sabe quanto tu vai pagar de juros, cara, só depende de ti, porque tu sabe, eu combinei que eu ia pagar tanto de juros, então meu projeto tem que ser esse. Independentemente se a economia, essa taxa Selic vai subir ou aumentar, meu projeto é dentro desse valor de juros, então minha margem de lucro tem que ser maior do que isso para eu conseguir dar certo. Então fica muito mais dentro da tua responsabilidade o projeto dar certo do que simplesmente tu jogar para o governo. Não deu certo porque o governo aumentou a taxa Selic ou a economia não está indo bem. Até certo ponto isso interfere na tua operação, mas até certo ponto também tem que ver qual foi a tua responsabilidade nessa operação. Mas, por exemplo, se for um pré-fixado muito alto, depois sim tu consegue conversar com o banco e fazer uma operação com um valor bem menor do que estava antes.